que nesta fase já está tudo cortado na medida que seria a profundidade dos armários. Foi cortado aqui tudo na serra circular. Essa parte não tem muito segredo. A única coisa que eu faço é meio que separar as peças que vão ser cortadas em alturas iguais aqui. Laterais da parte de baixo, laterais da parte de cima. Aqui nós temos portas. Aqui também mais porta. Então tudo isso eu meio que separo. Aqui as bases dos armários, tanto de cima quanto de baixo. Então aqui, já para mim poder fazer os cortes. Ali tá os painéis da geladeira e lá estão as laterais de gaveta e frentes e contrafrente de gaveta que eu vou ter que fazer. Vou ter que passar aqui na tupia porque eu fiz o encaixe do fundo. Os armários lá no caso, nem todos eles eu fiz com encaixe profundo. Na verdade eu fiz três armários que eu achei necessário fazer. Como vai ter tamponamento, então o restante não é preciso fazer o encaixe do fundo. Essa cozinha, aliás, eu dividi ela em 8 armários. Foram modulados em 8 armários, né? Para que eu possa fazer a montagem dela no total depois. Mas agora, o que acontece? Agora vem a parte de cortar aqui na esquadrejadeira. E aqui não é só cortar. Ali na circular até que foi só cortar. Agora aqui começa a montagem do armário de verdade, começa aqui na esquadrejadeira. Porque aqui não é só cortar, eu vou ter que fazer os encaixes nas laterais da parte de baixo. Eu optei por fazer o encaixe de montagem na parte nas partes de cima, eu vou fazer nas bases. Depois eu vou acabar explicando para vocês aí por que eu fiz isso. Então agora aqui na esquadrejadeira, já separei aqui por armários mais ou menos que vai ser cortado, né? Eu vou começar a fazer a primeira parte, eu vou começar primeiro cortando os painéis da geladeira. Já elimino ele, já encosto lá para aguardar a fitagem de fita de borda. Mas daí eu vou cortar as partes de baixo e daí eu vou assim por diante fazendo armário por armário o corte de cada um. Tudo que é peça que é igual, ou seja, as laterais da parte de baixo são todas com a mesma altura. Então eu vou cortar todas iguais, todas aproveitando a mesma marcação na serra aqui. Aqui já estão as bases dos 3 armários que compõem a parte de baixo, cortadas. Esse aqui é o que é da pia, esse aqui é o debaixo da bancada. E esse é o do porta-tempero. Então a parte de cima tem essa madeira, né? Que eu faço o rebaixo e parafuso ela. E no caso, esse daqui vai ter uma lateral no meio. E esse daqui é a lateral da gaveta. Eu cortei as laterais aqui, mas ainda não tá com o rebaixo. Vou fazer o rebaixo agora. As primeiras são que vai rebaixo. E as 4 últimas não vão rebaixo, que são as de 15 que vão no porta-tempero. E o tamponamento lateral do que vai naquele embaixo da bancada. Então eles não vão rebaixo, óbvio, né? Esses outros 4 que vão. Mas antes eu vou cortar as laterais internas. E vou mostrar como é que eu faço o desconto daquelas grossuras lá, já que aqui estão com 71, que é a altura, mas nas internas eu tenho que descontar 2 peças de 18. Como a guia aqui está regulada para 71 e a interna eu tenho que cortar com 67,4, eu vou descontar 2 grossuras de 18, usando a mesma medida. Esse calcinho aqui é um calcinho que eu coloco para dar o primeiro corte, depois eu viro e coloco ele para dar o corte final. Ele vai estar aqui, mas ele não conta. Ele colocado aqui, a peça vai ficar com 71. Então eu vou ter que descontar esses 2 e depois eu só vou usar um para fazer o rebaixo. Com o rebaixo já feito, eu risco a base aqui.
para poder ter a medida exata das prateleiras que vão dentro. Eu poderia fazer pela medida que eu marquei, mas esses MDF sempre tem uma diferencinha de medida. Então, para fazer bem certinho, o de 15 eu risco de 15. Essa aqui, que é a da pia, eu consigo tirar a prateleira, tirar a medida certinha da prateleira e a medida exata das gavetas. Já vou cortar as portas e as frentes das gavetas, tudo na parte de baixo. Já fica a parte de baixo toda cortada. Aqui já serve para ter a medida exata da prateleira e a marcação para montagem do armário também já. É só fitar e montar. Vou cortar primeiro as prateleiras desse. E ainda eu posso conferir aqui se eu fiz as portas com a medida certa. Exatamente. Aqui agora eu consigo riscar. E uso duas laterais da gaveta para medir. Eu sei que eu vou ter que descontar da corrediça 26 milímetros. Eu descontava 25, mas essa é de com amortecedor, ela tem que ser 26 milímetros exatamente. Agora é só cortar a peça aqui. Então, agora eu vou cortar a base, as bases dos armários superiores que vai em cima da pia e na parede da frente da pia superior também. Eu ia fazer as duas bases passando para fazer o rebaixo para daí encaixar as laterais nela. Só que eu acabo me confundindo e a da pia vai ter que ser as laterais encaixadas e a base parafusada nelas. Mas a da parede da frente eu vou continuar fazendo as bases passando e daí as laterais encaixadas nela. Isso dá mais resistência, mas acho que não vai ter problema aí. Então já cortei, no caso, a base do móvel em cima da pia. Agora eu vou cortar a base do outro móvel. So funky, man. Então aqui no caso, como eu cortei as bases primeiro, eu pude cortar o tamponamento dessas partes também, porque vai ser a mesma medida, já que as laterais vão passando. E agora, para começar a cortar as laterais aqui, eu começo pelas laterais do tamponamento e vou colocando os descontos. Tanto do tamponamento de 18 embaixo, quanto em cima, quanto a grossura de meio centímetro para a parte de baixo, meio para a parte de cima, para dar a lateral de cima da pia. E também os 3 centímetros para descontar as laterais que vão no meio. Então aqui as laterais já estão cortadas. Vou mostrar para vocês como é que funciona esse negócio do desconto aqui de perto.
Então, as peças maiores, que são os tamponamentos laterais de fora, tem 88,5. Eu começo cortando ali na máquina pelo 88,5. Então a peça, daí para cortar as peças que vão internamente pelo desconto, que vai o tamponamento de 18, eu desconto 18 de um lado, 18 de outro, usando os próprios taquinhos. Então todas essas peças aqui foram cortadas com esse taquinho. Essas duas aqui também. E daí foi acrescentado um taquinho de 15 para fazer o rebaixo delas. Para essas outras duas aqui, que são as da lateral que vai no móvel superior em frente à da pia, eu descontei meio centímetro de cada lado com um taquinho de meio centímetro de um lado, meio centímetro do outro. Cortei na serra. Então aqui para cortar essas duas peças, eu tava lá na serra 2 taquinhos desse e um taquinho desse. Aí para cortar essas outras duas que são as laterais internas, eu tirei fora este taquinho e coloquei um taquinho desse de cada lado, de 15 milímetros. Ele vai ficar aqui meio centímetro passando, porque essa peça daqui tá meio centímetro menor de cada lado. Aqui do outro lado eu coloquei também um taquinho de 15 milímetros. Não vai parar agora aqui, acho que. Aqui. Ó. Tá entendido essa parte? Parece que eu tô dando aula mesmo. Então, daí isso aqui, então, daí seriam as laterais. Eu faço assim todos os descontos. Então você vê que eu usei taquinhos de 18, taquinhos de 15 e um taquinho de meio centímetro. Pra dar, ou de 5 milímetros, né? Pra dar as bitolas que eu for, a altura que eu vou querendo de cada peça. Então, pra fazer pela maior até chegar nas que realmente são maior. Claro que isso aqui tem que estar marcado tudo, né? Eu marco todas as peças aqui para saber o tamanho, né? Então eu não confundo por causa disso, eu sei quantas peças tem que ter cada tamanho. Só que esse 82, que está de ponta cabeça aqui, deixa eu ficar. Esse 82, ele vai ser com os descontos dos taquinhos nas bitolas correta, pode variar um pouco, mas ele vai ficar certo daí, porque daí eu estou descontando pelas próprias grossuras. Eu poderia até fazer pela medida ali, mas eu não gosto de arriscar. Porque o MDF sempre tem uma tolerânciazinha, uma variação de grossura. Então aqui as laterais estão prontas. Na parte das bases do móvel em cima da pia, tá aqui ó, o tamponamento dele. É o primeiro. Tamponamento da parte de baixo. As duas bases, essa já vai ter meio centímetro a mais aqui. Ela vai ter meio centímetro aqui. Então daí eu descontei o meio centímetro aqui, meio centímetro aqui e aqui também. Aqui no caso eu acrescentei daí, né? Meio centímetro mais aqui e mais o 18 na parte de baixo. Aí fui descontando. Pelo risco que foi feito aqui, eu cortei a prateleira fixa que vai a porta basculante, né? E a prateleira que vai dentro também, é normal. Sempre eu uso fazendo desconto das próprias madeiras com elas. No superior, na frente da pia, também está aqui, ó, a base. Aqui eu usei a régua de medida como referência para mim, ver se estava tudo correto mesmo, ó. E fui cortando. Cortei a base, né? Fiz o rebaixo nela. Daí cortei essas duas do meio, porque o tamanho era esse daqui. Já fiz no tamanho certo. Coloquei duas ripinhas de 15 para dar grossura de cada lado. E cortei as 4 prateleiras internas que vão aqui. 37,2 foi mais ou menos isso mesmo que deu. Variação de 1 milímetro para mais ou para menos, normalmente. Nem isso. Então tá tudo cortado, tudo feito aqui agora. Lá tá outra pilha lá, com portas e tudo mais. E ali também. Agora é o processo de fitagem que eu vou entrar.
Mas como vocês podem notar, toda a cozinha está cortada aqui, toda a cozinha está feita. É só fitar e montar. Eu não tenho que fazer peças, montar nada para fazer as peças primeiro. Tanto é que cortei primeiro as portas. Que estão aqui. Todas as portas. Aqui tem porta, aqui tem... Ali estão as gavetas. Tem outras peças aqui. Tudo já feito. Então agora eu vou entrar no processo de fitagem.